Tá bom. Tu supostamente, né, pegou a questão e traduziu, é isso? Sim. Tá Vamos lá. igual ao que tá no meu material. Aham. É que, por exemplo, aqui eu não tô vendo um ponto de interrogação, né? Então qual é a pergunta, né? Tipo, aqui tem um ponto de Porque interrogação, mas... a pergunta, no caso, é para completar essa tabela, só que a tabela ela já está com todos os exercícios resolvidos, né? Então eu quero entender qual que, sabe, como que define. No caso, vou editar aqui o documento. Calma aí. Eu te mandei um link lá que eu acho que é um livro muito bom, tá? Com as explicações aí. Tá bom. Bem feita, cheia de exemplos, né? Que eu acho que é o que tu mais precisa nesse momento. Tá. Não tô encontrando aqui Aqui a página 29. Calma. Achei. Tá, então basicamente essa tabela aí que eu coloquei é porque assim, o professor ele falou pra gente resolver esse exercício, e ele só, tipo, escreveu os resultados assim tipo, no quadro. E eu falei pra ele, perguntei assim pra ele, como é que eu defino o sinal da velocidade, sendo que eu não sei onde é que tá. Porque aqui tá escrito a estação de trem, né? Ali tá a estação de trem, só que o próprio exemplo não fala sobre nenhuma estação de trem. Daí disse que eu tinha que descobrir onde é que se localizava a estação de trem pelas informações que estavam na tabela já apresentada. Vou colocar em negrito, não sei se atualiza. Tá atualizando. Sim, Tá, sem então as problema. informações que estavam presentes eram essas aqui, ó. Pode me enviar um print screen da tabela original. Acho que é mais rápido. Não, é porque é físico. Então eu tive que. Já Ah, não tem tá. a versão Mas digital. eu aceitaria uma foto também, sem problemas. Tá, posso mandar então, mas Pode. essa daí, essa versão aí, como você pode ver, o negrito, são as informações que estão sendo apresentadas e o que não está em negrito, né? São as informações que a Obtém-se gente com resolveu. contas, né? Ou que estão no enunciado. Sim. Bem, me parece que essas informações que tá em negrito aí são as que estão no enunciado, mas foram colocadas na tabela. Sim. Tá bom, de fato, né, confusão total aqui esse exercício. Ele poderia ser mais bem explicado, né, mais didático. Mas vamos ver, eu nem li ainda. Um trem deve viajar com uma velocidade de 125 km por hora. Um passageiro anda para a frente em direção ao vagão, restaurante, com velocidade de 3 km. Tá bom. Uma criança corre em sua direção com velocidade 7. O exemplo abaixo demonstra o uso de diferentes pontos de referencial. É, daí ele quer que complete o resto da tabela. Saquei. Tá bom, razoável. Deixa eu pegar aqui, lá para minha telinha e a gente faz essa continha. É o mob ali naquela imagem tua? O quê? A tua fotinho do WhatsApp é o mob? Sim. Meu Deus, ainda é de Joinville e é otaku ainda por cima. Tá doido. Vamos ver aqui. Bem, eu acho que é sempre bom começar com um desenho, né? Sim. A gente tem um trem que se move uma determinada direção e ele definiu essa direção negativa, né? Pelo que eu entendi da foto que tu me enviaste. Uhum. Muito bem. Vamos fazer o desenho então do trem. Tá aí o trem. O trem, ele tá dizendo que o trem deve viajar com velocidade de 125 e o passageiro anda para frente. Ele chamou a direção que o passageiro anda de frente. Uhum. Só que o passageiro tá com uma velocidade negativa. E Uhum. ela tá negativa em relação ao trem, né? É isso que ele tá dizendo aqui. Nossa senhora. É confuso mesmo, apesar de fácil. É negativo em relação ao trem. Tá. Então, Então, diga.
Mas como assim negativa em relação ao trem? Porque, tipo, o que que define se a velocidade é negativa ou positiva? Se ela tá indo, tipo, de Você. acordo com o movimento? É você que define, isso que é o triste. Mas como Por assim? Eu exemplo, não sei. tu considera que tu tá parado agora? Bem, eu Sim, considero. O problema é, se tu estivesse na Lua, talvez tu não considerasse que eu tô parado. Tu ia me olhar, né, me movendo, por causa que a Terra tá se movendo, né? sim. Então é sempre uma questão relativa. Por isso que a gente disse que os referenciais são relativos, né? Uhum. Esse é o problema. Então, ele definiu aqui que o cara tá negativo em relação ao trem, né? Então, bem, vamos pensar no trem primeiro, tá? Depois a gente pensa no menininho dentro do trem. O trem, ele tá com uma velocidade negativa em relação à estação, que a gente pode considerar que está parada, né? Afinal Sim. de contas, ela é um móvel, né? Então, bem, aqui está o trem. Eu posso dizer que a estação está aqui, né? Oh, meu Deus. Aqui, beleza, aqui está a estação. Ah! Deixa eu deixar a letra mais bonitinha. E de estação, aqui está o T de trem. Bem, a estação, ela está parada. Então, veja que ele está falando apenas de referenciais de velocidade, não de posição, né? Não importa a posição exatamente, mas eu vou dizer que a estação está na posição 0, tá? Uhum. Apesar de não fazer muita diferença. Por quê? Porque além de eu considerar 0, aqui onde a estação está, como o trem, vamos dizer que o trem está se movendo para cá, né? Ele está indo para longe da estação, ele não está se aproximando da estação, Uhum. porque me parece que ele. Em nenhum ponto está dizendo aqui que ele está chegando na estação. Sim. Está dizendo que ele está saindo, né? Vamos considerar que ele está saindo. Então eu Tá. estou dizendo que para cá é a direção da velocidade do trem, beleza? Uhum. Muito bem. Então, se a gente definir que aqui é o 0, né, e a gente definir que para a esquerda é positivo, pode definir que para a esquerda é positivo, apesar de ser contra-intuitivo, né? Mas como é que você pode definir isso? Tipo, como você define isso? É uma escolha minha, entendeu? Da mesma forma que às vezes tu tá fazendo probleminha de plano inclinado, isso tu deve lembrar de fazer lá no Bom Jesus, plano inclinado, prédio. Os professores adoram fazer esse tipo de problema, né? E por algum motivo tu considera nessas situações que quando a bola tá caindo, pra cá é positivo. Uhum. Que às vezes a gente faz isso, né? Sim. Para considerar a gravidade positiva e por aí vai, né? Então é uma escolha tua. Tem vezes que a gente tá jogando uma bola para cima, por qualquer motivo que seja, a gente considera que para cima é positivo, né? Entendi. Então é uma questão de escolha, beleza? Então, como a gente desenhou esse trem para esse lado, né? A gente podia ter feito o contrário, né? Daí, mas como eu desenhei para esse lado, eu estou dizendo que ele está indo para cá e a velocidade aqui em relação à estação está negativa, significa que ele tem que ter um sentido contrário do sentido definido como positivo em relação à estação, né? Então, eu defini que aqui é o sentido positivo, de tal forma que eu poderia dizer que aqui é a posição -1, aqui é a posição -2, aqui é a posição -13, e assim vai, saca? Sim, mas Ou até que, seja, diga. sabe, nos exercícios, no nosso caderno aqui de, ah, de informações, é que tá tudo desorganizado. Muito mal feito, aliás, essa postura. Tá falando que você usa um sistema de coordenadas para conseguir analisar a velocidade dos corpos. Acho que eu coloquei uma imagem ali. Talvez eu tenha colocado. Não. Tá, mas basicamente a gente usa. Ele está falando aqui que a gente usa um sistema de coordenadas do, do próprio ponto referencial para conseguir definir a velocidade. Sim, mas é o que eu fiz. Eu defini o ponto referencial na estação e disse que ia para a esquerda o sentido positivo. Como o trem está indo para a direita, ele está indo no sentido negativo. Exatamente a mesma coisa. Hum, E mas no poderia ter caso. feito o contrário. Ó. Vou apagar e vou fazer de outro jeito. Vai estar certo também, porque é uma escolha, novamente. Eu vou dizer que o trem está indo para cá. A velocidade dele está para cá. A estação está aqui. Ela é o ponto referencial 0. E para a direita, que é o usual, vai ser o sentido positivo. Sim. Pronto. Como o trem está indo para a esquerda, ele está no sentido negativo. Então a gente leva em consideração sempre que o ponto referencial está na posição 0? De modo geral, é o que a gente faz. Tá, entendi. Agora,
Sempre na física é uma questão meio forte, né? Tá bom, Tem vezes então que a não. gente vai resolver esses exercícios. Tá. Então, novamente, onde você define que é o seu zero não importa. De modo geral, na física, o que a gente se importa é diferenças, né? Os deltas, delta S, delta V, é isso que realmente importa. Porque, de fato, não faz diferença. Né? Por exemplo, quando tu tá lá na BR, lá no Brasil, na BR-101, por que ela se chama 101? Porque existe um lugar lá que é a zero. Né? Ou, por exemplo, lá quando a gente entra no eixo sul, lá de Joinville, tem lá quilômetro 30. Por que aquele é o quilômetro 30? Porque tem 30 para trás. E daí em algum lugar começa o zero, entendeu? Sim. Mas quem disse que não poderia ser ali no eixo sul, quilômetro zero? É uma escolha, entende? Aqui também é uma Entendi. escolha. Eu poderia ter definido que a posição inicial é aqui no meio, entre o trem e a estação. Mas eu também tenho que definir para onde é o sentido positivo, para onde a minha régua vai estar contando positivo. E eu defini que a minha régua está contando positivo para a direita, que é o usual. Né? Usualmente a gente considera para a direita positivo. Então, por algum motivo eu considerei que aqui é 0 na estação. Aqui seria o 1, 2, 3. E, obviamente, para cá seria -1, -2, -3. E a gente vê o trem indo nessa direção negativa. Por isso a sua velocidade é negativa, entendeu? É por isso, é único exclusivamente por isso. Negativa em relação à estação de trem. Exato. Então, É a minha se escolha. se fosse positivo, Se fosse ele estaria do outro positivo. lado. Ou a gente definiria que, uma vez que a estação de trem está parada, né? Isso tem que ficar claro. A gente Uhum. poderia definir novamente que a estação de trem está aqui, mas eu escolheria aqui que está para esquerda, o sentido positivo. Ou para a direita ou negativo. Se tivesse, por exemplo, para a direita negativo aqui, né, x negativo aqui para a direita, como esse cara está indo para a esquerda, ele está indo no sentido que eu escolhi positivo. Uhum. Mesma coisa, só troquei um sinal. Ó. Troquei um sinal, mudou tudo, sacou? É uma escolha. A escolha que for mais apropriada para ti ou que o problema está pedindo. Que a gente teve que descobrir que o problema está dizendo que foi definido positivo em relação à estação para um lado e o trem está indo para o outro. Beleza? Uhum. Então é isso. Agora vamos ver o menininho. Né? Primeiro, também, além disso, tem que considerar que todas essas velocidades são constantes, tá? Uhum. Porque ficar pensando em referencial acelerado é meio difícil, assim. A gente só vê em relatividade especial. Então, todas as velocidades aqui são constantes. Vamos ver. O passageiro anda para frente em direção ao vagão restaurante com uma velocidade de 3 km. Só que ele disse que esse 3 km, né, pelo que tu me mostrou, tá aqui, né? É 3 Uhum. km em relação ao trem. Dentro do trem ele está se movendo 3 km. 3 km por hora, né? Sim. Certo? Então a questão é o seguinte, ó. Agora a gente pode pensar no trem. Né? Vamos lá. Vamos dar um zoom aqui no trem agora. A gente está com esse trem se movendo para a esquerda, certo? Mas se tu lembrar, né, existe aquela questão que a gente fala às vezes no ensino médio, que novamente o movimento é relativo. Para você dentro de um carro, parece que quem está se movendo são as árvores, certo? Uhum. Sim. Né? Mas para a pessoa parada ali fora do carro, parece que é você que está se movendo junto com o carro. Né? Então é sempre uma questão relativa, beleza? Então a gente sabe que esse trem, né, ele está se movendo para a esquerda aqui, mais um menininho dentro se move no sentido contrário em relação ao trem aqui. Vamos dizer que ele está se movendo para frente, beleza? Sim. Então, se o trem está indo para a esquerda, para ele tá. Agora eu vou considerar para a esquerda aqui no trem positivo, é o sentido positivo do trem para a esquerda, estou indo para frente. Como o menino tem uma velocidade negativa em relação ao trem, ele está indo no sentido contrário do trem. Uhum. Então ele está indo para a direita. A direita agora é negativo. Ok? Entendi. Beleza, então por isso que ele está com -3 de velu aqui. -3 km por hora. E aqui, só lembrando que a velocidade do trem é 125, né? É legal isso aqui, por quê? Porque existe um movimento relativo entre o menino e o trem, né? Sim. Que, de modo geral, a gente subtrai, né? Porque eles têm sentidos contrários. Né? Pensa agora no... Você, né, dentro ali do...
de um carro, né, na BR, né? Não parece que os carros que estão vindo na tua direção estão com uma velocidade bem mais alta? Sim. E quem tá do teu lado, pô, imagina, tu tá num carro, tá olhando pro carro do lado, o carro não sai do lado. Não é a mesma coisa que tu olhar pro lado e olhar pra tua parede agora? Ela tá parada. Da mesma forma que quando tu tá dentro de um carro se movendo e tem na estrada lá um outro carro também se movendo do teu ladinho, ele parece parado. Então a velocidade relativa para vocês nesse momento é zero. Tu e o carro do lado estão parados relativamente um pro outro. Sim. Agora, se tem um carro vindo contra você, né? Isso parece extremamente alto a velocidade, porque soma a tua velocidade com a velocidade do carro, a velocidade relativa. Para ativa vai parecer que ele está com 200 km por hora. Isso é velocidade relativa, tá? É tu fazer essa soma ou subtração dependendo da situação, beleza? Então Uhum. tudo bem, pro moleque aqui, né? Eu acho que tu já andou de trem, né? O trem é tão grande que parece que ele tá parado, às vezes, é que nem no avião, né? O avião tá a 600 km por hora, mas parece que ele tá parado no ar, concorda comigo? Sim. Pro menino é a mesma coisa, ele tá andando com 3 km por hora dentro de um trem que parece parado para ele. Mas quem olha de fora, né, vê o trem andando para a esquerda essa velocidade, e o menino para a direita nessa velocidade. Na prática, né, o menino tá indo para a esquerda, né? Para quem tá olhando de fora, concorda comigo? Sim. Porque ele tá indo mega devagar aqui e o trem voando. É o que tá acontecendo. Beleza? Então por isso que é -3 em relação ao trem. Muito bem. Entendi. O que Então, mais nós calma. temos? Oi? Diga. Sobre esses sinais. Os sinais, eles têm uma relação direta com o ponto referencial, certo? Não exatamente, é com a tua escolha de referencial, esse que é o problema. Porque o mesmo, ó, que esse problema é um lixo, né? É uma droga trabalhar Porque, uma questão tosca como essa. não, Mas, porque por assim, exemplo, não, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Digamos que tu tenha, que esse é o referencial da tua estrada, S igual a zero, beleza. Cara, a escolha é tua dizer que é pra direita ou pra esquerda aqui o positivo. Pode ser tanto pra cá quanto pra cá. Não importa, é uma sim. escolha tua, entendeu? Então é uma pergunta assim meio estranha. Porque beleza, o cara tá ali, posição 0 tá para lá, eu defini aqui como positivo e aqui é a posição 5. Ele tá com a velocidade para frente, né, para essa direção. Eu tô bolando um problema agora, 10. Qual que é a equação dessa bola aqui? É 5 mais 10t. Por quê? Porque eu tô considerando para a direita positivo, certo? Uhum. Então como a velocidade dele é para a direita também, ficou positivo aqui na equação, beleza? Entendi. Agora digamos que eu esteja colocando aqui pro outro lado, ó. Eu tô considerando que para cá é positivo. Qual que vai ser a equação dele? Mesma coisa, ele continua na posição 5, só que agora, como para cá é positivo, a posição é -5. E como a velocidade é para a direita, é -10. Essas duas equações dizem a mesma coisa. Aquela que eu tinha posto agora e essa que eu mudei. Mesma coisa, é a mesma bola, é o mesmo movimento, só que para definições diferentes de sentido. Mas o referencial continua o mesmo, o zero não mudou de lugar. Sacou? Entendi. É porque, assim, às vezes é muito difícil, assim, pra eu conseguir, tipo, deixar de lado a explicação que o meu professor aqui da Alemanha deu e daí considerar a sua explicação e daí chegar a uma conclusão com as explicações que você está dando. Porque ele falou assim pra mim, o sinal é definido pelo ponto referencial. E daí ele Não, deu uma mas essa explicação pra mim. afirmação que tu tá fazendo não faz sentido. Ela simplesmente não faz sentido. Não é o ponto referencial que te define qual é o sentido. O ponto de referência só te define onde é o zero. Agora, tu dizer que o zero é para a esquerda ou para a direita é uma escolha tua. Eu tinha escolhido antes para a direita, agora tá para a esquerda. As duas equações estão certas. Então não Entendi. é o ponto referencial que define, é o sentido que tu escolhe. Agora, para esse problema aqui, né, como tem um monte de combinações, deve ter um sentido que foi o escolhido no problema, né? Então esse problema é um caso diferente, Entendi. beleza? Então tá. Esse problema é confuso, cara. É melhor a gente fazer outro, tá? Vamos começar com outro aí que não tem tanta escolha arbitrária do teu professor. Vamos fazer o 2 ali. Vai ficar se enrolando no que não precisa. O K9, na verdade. Isso aqui parece mais direto ao ponto. Tentou fazer esse? Esse aqui, não, esse aqui eu não resolvi. Ele só passou a resolução do quadro. Deixa eu ver aqui. A resolução que ele passou. Não precisa se basear na resolução dele. Vamos fazer aqui. Um veículo, porque senão vai causar confusão de novo. Um veículo está dirigindo em linha reta de A para B a uma velocidade de 60 km por hora. Então, tu define um ponto A, define um ponto B.
dependendo se tu definiu A na esquerda e B na direita, vai da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, um segundo veículo está dirigindo de B para A uma velocidade que é 10 km mais lenta que o primeiro veículo. Sentido contrário, está indo de B para A. Ambos os locais estão separados por 11.000 metros. A que distância de A os dois veículos se encontram? Pronto, esse aqui é um probleminha bem ensino médio mesmo. Nada de confusão. Vamos nos assentar neste, depois a gente parte para aquele. Primeiro vamos começar fazendo um belo desenho aqui. Vou definir o A aqui. E aqui eu vou definir o B. Porque é onde estão os nossos coleguinhas, né? Uhum. Nós temos um veículo em linha reta de A para B. Ele está em A. Então o nosso veículo está aqui. Andando em linha reta de A para B, então ele está com uma velocidade para a direita, certo? Sim. A velocidade é 60 km por hora. E tem um outro carro aqui, indo de B para A. Em módulo, né, uma velocidade de 10 km por hora mais lenta que o primeiro veículo, em módulo. Né, então, 50. Já vamos falar sobre o sentido. Os locais estão separados por 110 metros aqui. Desculpa, 110 não. 11.000 metros. Vamos chamar isso aqui de delta S. Ou D para não misturar os termos de equação. Como está em quilômetro, vamos passar já para quilômetro, né? Concorda comigo que 11.000 metros são 11 quilômetros? Sim. Beleza. A que distância de A os dois veículos se encontram? Bem, para conseguir fazer isso, tu tens ideia do que tem que resolver? Calma aí. A primeira. Eles vão se encontrar em algum momento, né? Vão passar um pelo outro. Sim. Como é que a gente encontra este momento? Tens ideia? Então, eu ainda tô, tipo, estudando o conteúdo. Eu lembro de ter estudado isso daí no ensino médio, mas precisar a equação dos espaços ou a equação da Perfeito. velocidade? Falou o que eu queria. Exatamente isso. Tens que saber a equação que a gente chama lá no Brasil de função horária da posição, né? Tanto do corpo vermelho quanto do verde. Mas para definir, né, só para lembrar aqui qual é a equação, né? É a sorvete. Lembra da sorvete? Sim. Tem o sorvete e o sorvetão, né? Então é o sorvete. A posição em função do tempo no MRU, que é o caso aqui, movimento retilíneo uniforme, onde não tem aceleração, é a posição inicial, né? A equação do corpo, a posição final do corpo é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Uhum. Perfeito. Então tu precisas ter o que é a tua posição inicial, né? Do corpo. Essa posição inicial ela é sempre dada em relação ao que tu considera como referencial do teu problema. E a velocidade também, né? Tu tens as velocidades ali, mas o sinal dela é também mediante ao que tu considera como sentido positivo. Então agora a escolha é sua. Então escolha para mim. Onde que vai ser a posição zero aqui do problema, o referencial? Pontuar? Tu pode escolher, a escolha é tua. Então ponto A, vamos definir que aqui é o S0, é a posição zero, que é o ref. Ou seja, é o S igual a zero aqui, beleza? E tu quer considerar o sentido positivo para a direita ou para a esquerda? Pra direita. Para a direita. Então é o que a gente normalmente faz, né? Vamos colocar aqui x mais, ou só o mais, né? Porque como a gente tem uma dimensão só, não precisa chamar de x. Perfeito. Sendo assim, agora a gente pode criar a equação do corpo vermelho, né? Como tu definiu que a posição A é a posição zero, é o zero da nossa régua, que mede as posições aqui nesse problema, então a posição inicial do corpo A é zero, concorda comigo? Sim. Pronto, zero. Como tu definiu também que para a direita é positivo e o nosso corpo está se movendo para a direita, a velocidade dele também é positiva. Então, no lugar do V, mais 60t. Alguma dúvida? Então você pode definir sempre qual é o referencial. Sempre é uma palavra meio forte. Por exemplo, naquele problema lá em cima, o professor definiu para ti. A Sim. gente tem que, mediante aos dados que ele informou, encontrar, né, as posições, as velocidades relativas, mediante ao que ele definiu como positivo ou negativo. Mas aqui tu pode escolher, porque ele não deu esse tipo de informação, né? Aqui tu definiu. Tá bom. Beleza? Entendi. Agora para o verde, né? E outra, se tu fizesse as contas, ia dar a mesma resposta, tá? Se tu tivesse escolhido para a esquerda e o ponto zero aqui, daria a mesma resposta para A, para B e para C, pode ter certeza.
Não muda Mas no nada. meu caso, então, você recomendaria fazer com que a parte direita fosse o lado positivo, né? Porque eu tô acostumada muito Isso. a usar o eixo de coordenadas fazendo com que a direita tenha os números, os valores positivos. Com Então, não certeza, é tem. até intuitivo, né? A gente lê da esquerda para a direita, a gente conta da esquerda para a direita. Sim. Nossas réguas são da esquerda para a direita. Fazer o contrário é bem específico, situações bem específicas. Muito bem. Vamos agora fazer a equação do corpo verde. É tu que tem que me dizer, tá? Pode errar à vontade. Só não pode errar com o teu professor alemão brabo lá. Comigo você pode errar à vontade. Então, Tá, dá uma pensada e me diz como é que vai ficar a equação do corpo verde. tá. Como é que eu defino a posição inicial, no caso referencial que eu fiz, é zero, né? Tu definiu ali no A, né? Ali é o zero. Então, se é zero no A, qual que é a posição, qual que é o valor da posição no B? Uma vez que a distância do A até o B é 11 quilômetros, de acordo com o enunciado. 11 quilômetros. Isso, pronto. É bem assim, é na lata. Então, a posição do corpo verde ali em função do tempo é 11. E como é que vai ficar a velocidade agora? 50 quilômetros. Ele tá para a esquerda, né? Menos 50 quilômetros. Exato. Muito bem. Como a gente definiu positivo para a direita, qualquer coisa que está indo para a esquerda tem que ter sinal negativo. Por isso que a Tá. gravidade, né, é uma coisa que confunde muitos alunos na escola, né? Às vezes a gravidade ela é positiva, às vezes é negativa. Porque a gravidade sempre aponta para baixo, né? Mas às vezes a gente considera que o sentido positivo é para cima, por qualquer situação, por qualquer Tá, motivo, né? Então nessa situação a gravidade é negativa. Em outras situações, quando a gente considera para baixo positivo, ela é positiva. tá, então o que que define exatamente o sinal? Você! É você que Sim, define. mas, por exemplo, se eu colocasse mais, estaria errado. Então, eu não posso só pegar e colocar qualquer valor. Aqui na B agora, sim, estaria errado. Porque tu já definiu para a direita como positivo. Ah, tá. Então, entendi, entendi. Então, Então, qualquer. se tu quisesse, né, poderia ter definido para a esquerda, mas meio tosco, né? Entendi, entendi, entendi. Beleza? Então agora tá, foi feita a parte algébrica aqui. Como é que a gente resolve a conta para encontrar o que tá pedindo ali na A? Me diz. Calma, eu tô escrevendo aqui. Sem Qual pressa. que é a pergunta mesmo? A que distância de A os dois veículos se encontram? 11 quilômetros. Não, 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 não é no chute não. Tem uma conta para fazer aqui. Né, vamos pensar o seguinte, minha amiga. Nós temos duas funções horárias, né, do corpo vermelho e do corpo verde. O que que Uhum. essas equações nos dão, né? Como o próprio nome diz, nos dão a Posição. posição em função do tempo, certo? No caso, você está perguntando para mim quando que eles se encontram? Exato. Bem, quando. Calma aí. Eu lembro que eu vi esses exercícios, tinha que igualar Isso, tem que a igualar, mas vamos velocidade. pensar na lógica aqui, né? Se tu marca um encontro com alguém, Tá. isso significa que você quer estar na mesma posição que a pessoa ao mesmo tempo, certo? Sim, Né? Não adianta tu falar, ó, vamos no shopping, daí a pessoa vai no shopping, mas daqui a um ano ela tá na mesma posição que tu, mas não no mesmo tempo, né? entendi. E o contrário também. Muito bem. Então, né, como nós queremos a posição de encontro, encontro na física significa igualar as equações igualar as posições. Encontro na física significa igualar as posições. Nesse caso, as equações horárias do movimento. Perfeito. Então, nós temos que esse carinha vermelho aqui tem que ser igual ao verde. Entendi. A dúvida é só falar, tá? Estou igualando as equações, então, né, vou igualar as coisas aqui. Claro, eu não preciso ficar pegando zero, né? Coisa bem fundamental aqui. E a equaçãozinha verde é esta. Agora é tua vez. Tem que isolar o T aí para mim, para me dizer qual é o tempo em que eles se encontraram. Depois de quantos, né? Em quantas horas eles se encontraram. Aí Tá. tu isola o tempo aí e me diz, beleza? Então fica 60 mais 60t mais 50t igual 11. Tá certo isso? Por hora tá certo. Tá. Então dá 110t, que é igual a 11. Então 11 igual a
Dividir por 110. Que... uma coisa legal que dá pra fazer, pelo menos nas minhas provas, né, que meio que salva tempo, é poder usar a calculadora. Alles klar. 0,1 segundos. 0,1 horas. Se tu estás trabalhando com quilômetros por hora, tua resposta de tempo é em horas, tá? Ah, tá. Vamos ver se tá certo. Parece que sim. Ou não. Passo 50 pro outro... Não, tô brincando. Passo 50 pro outro lado, vai ficar positivo, né? 50t, né? Passa pro outro lado, fica Uhum. positivo. E pronto, daí fica 110t igual a 11. Passa dividindo. Mas também fazer essa conta aqui na calculadora tá de brincadeira comigo, né? Bem, o que é 110, né? 110 é 11 vezes 10, né? Então corto 11 com 11, fica 1 sobre 10, mais conhecido como 0,1 hora, beleza? Sim. Any doubt? Bem, quanto que é 0,1 hora, né? Daí tu pensa, em minutos vai ser, sei lá, não sei quantos minutos. 6, Sei. talvez. 6. Beleza. O problema é que não era isso exatamente que ele pedia, mas é o caminho para encontrar o que ele pedia. O problema tá pedindo aqui de distância, né? De A. Aqui distância de A. Então tu fez bem, tá? Apesar de não seria errado tu dizer que o referencial é em B ou em qualquer outro ponto aqui no meio, não ia fazer diferença, nunca faz diferença. Para esse problema é bom que vai ser mais rápido encontrar qual é a distância de A. Né? Como assim a Uma vez distância que... de A? Porque é o que ele está pedindo, aqui é a distância de A, os dois se encontram. Né? Então, como tu Então definiu o referencial em A, a né, posição vai em ficar relação mais a fácil. A. Em relação ao ponto A, né? Exatamente. Agora, então, que tu encontrou o tempo, né? 0,1 uma hora, como é que tu faz para encontrar a posição? Tens ideia? Tu joga na fórmula Perfeito. e encontra a posição em relação a A. É. Então, no caso, a fórmula de A. Não, tu pode jogar nas duas, vai dar a mesma resposta. É Porque... um encontro, foi o que a gente supôs, né? Se tu tá tá, supondo aqui que as entendi. posições vão ser as mesmas, então tem que ser a mesma para as duas equações. Entendi. Sacou? Então é o que vai dar, né? 60 vezes 0,1 vai dar 6, né? Sim. Se tu fizeres ali na outra, vai dar a mesma coisa. Vai dar 6 também. Porque vai ficar 11 menos 5, que dá 6, não é mesmo? Aham. Legal, viu? Te provei aí que é verdade o que eu tava falando. Que não importa a equação que tu usa. Isso aí é lá da matemática, né? Equação de primeiro grau. Na prática, o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha só. Tu vai lembrar disso com certeza. Tu tens duas retas, porque essas aí são equações de reta, né? É tipo y igual a x mais b isso aqui. Tu tens uma reta crescente, porque o a é positivo, né? Velocidade positiva, e outra decrescente. E vai ter um momento que elas se cruzam, né? Uhum. Esse momento que elas se cruzam é o encontro. Sim, a gente vai Tanto ter que... tanto no eixo x, que é o tempo, quanto no eixo y, que é a posição. Beleza? Entendi. Show. Que tempos de viagem os dois veículos precisam fazer para isso? A gente já encontrou, né? 0, 1 hora, 6 minutos. Determine graficamente os tempos de viagens de ambos os veículos até os seus destinos. Ele quer que tu faça o gráfico. Tá? Sim. Tu sabe fazer gráfico? Não, eu esqueci. É que eu sabia, né? Mas ele não explica. Ele só que ele fez. Ele pediu para um aluno resolver o negócio inteiro. E daí a gente ficou, tipo, 40 minutos vendo o menino fazer o gráfico. E daí ele ficou, tipo, obrigado. E isso daí que vai cair na prova. Mano, fala pra esses caras me contratar aí, eu aprendo alemão rapidinho. Ich spreche klein Deutsch. Sei lá se tá certo, mas acho que tu entendeu o que eu quis dizer. Né? Sim, entendi. Beleza. Entendi. Não falo, não. Tipo isso. Ó, deixa eu colocar aqui uma coisa que eu acho que tu vai gostar, se chama GeoGebra. É um site onde tu coloca equações e ele faz gráficos, tá? Qual? Então, Qual o nome? é um... Tá. depois eu te mando o link. Ele é um apoio aí para o que tu precisa, né? Uhum. Então, vai lá. Eu te mandei no WhatsApp, né, as duas equações. A primeira era y igual a 60t, né? Uhum. O x, na verdade, y igual a 60x, eu vou colocar isso aqui, y igual a 60x. Deu um gráfico bugadão. Mas é assim, né? Porque o coeficiente angular é muito alto. Então a gente tem que dar uns zooms nervoso aqui para perceber qualquer coisa, qualquer mudança mais. Melhor, na verdade é melhor fazer isso aqui, ó. Reduzir aqui. Tá bem tenso essa curva.
Agora a outra curva, ela é y igual a 11, né? Menos 50x, certo? Daí elas têm um ponto de interseção aqui. Ó. Não, isso aqui é a raiz. Vai ter um lugar que elas vão se encontrar, né? Como eu havia dito. Vamos lá naquele ponto lá que a gente sabe onde mais ou menos é, né? Porque a gente fez a conta. Lá no 6, né? Ó. Tá aí. Tá, daí como é que eu desenho isso aí? Pois é, boa pergunta. Mas é fazer duas retas, cara. Eu faço pra você, tá? Eu só tô te mostrando que o gráfico faz também, beleza? Tá. Tem outras calculadoras que fazem, né? Por exemplo, o Symbolab. Ele também faz aqui pra ti, ó. O Symbolab é mais simpático, olha só que fofinho. Tu pode fazer qualquer coisa que envolve seno, cosseno, integral, derivada, coisa que tu vai ter que fazer uma hora ou outra no teu curso. Faz matrizes também, não sei como é que tu tá em matemática, ele ajuda bastante. Daí tu pode também colocar aqui, ó, igual y igual a 60x, né? Ó, ficou do mesmo jeito, né? Y igual a 11 menos 50x. Beleza, duas retas feiosas aí. É sempre bom a gente fazer em escala, essas coisas elas não fazem muito bem em escala, né? Pelo menos não fizeram nesse caso. Deixa Tá. eu pôr Então eu aqui pego as duas equações dos e constrói espaços retas. para Constrói conseguir retas. fazer as retas. Isso. Bem, como é que a gente faz lá no primeiro ano do ensino médio, né? Quando em matemática a gente está aprendendo função afim, equação de primeiro grau. A gente joga dois pontos, basicamente. Então, na vermelha, a gente pode jogar o 1 e o 2, por exemplo. Eu posso dizer que o T é 1. Se o T é 1, o S vai ser igual a 60 vezes 1, certo? Então, S é 60. Quando o T é igual a 2, o S é igual a 60 vezes 2, 120. Pronto. Vamos Dois fazer o mesmo pontos para verde. e fazer a Oi? reta. Bem, eu fiz o da vermelha, né? Então nós Entendi. temos dois pontos. De fato, nós temos dois pontos. Opa, vou por aqui. Esse P1 aqui eu posso chamar de 1,60 e o outro P2 eu posso chamar de 2,120. E agora T1 aqui, vamos lá. Vai ficar, vamos dizer que o T é igual a 1 de novo, né? Só para ter as mesmas ordens de grandeza no problema. Porque se tu colocar um número muito diferente vai ficar muito feio, né? Muito fora da casinha aqui. Não tá errado, mas vai ficar feio, né? Então vai ficar 11 menos 50, que é a mesma coisa que 11, que é 10 menos 50, que é menos 40 mais 1, menos 39. Nossa. É isso? Menos 39? É. Odeio fazer conta de cabeça. Também não gosto. Coisa de... Por isso que eu fico feliz que eu tenho calculadora, porque assim, eu tenho medo de chegar à conclusão errada, apesar de eu ter a resposta na minha cabeça. Uhum. Ninguém aqui trabalha em padaria para precisar ficar fazendo conta de cabeça. Né? Então, beleza. Ó, números assim feios, longe um do outro. A gente poderia ter pegado ali o 6, né? Mas eu quis fazer do jeito mais tosco mesmo. Pra tu lembrar, né? Que é basicamente tu ter pontos e jogar no gráfico, né? Então vamos fazer isso. Bem, eu gosto, né, de ter a escala do meu problema. Note que os meus valores de x vão só de 1 a 2, né? Quer dizer, os valores do eixo das abscissas, né? Cara, Que é o eixo então no caso horizontal. ali é um gráfico de espaço em relação ao tempo, né? Isso. A Entendi. função é do espaço em relação ao tempo, né? Não faria sentido fazer outro gráfico que. É porque. Na prova ele fez a gente fazer o gráfico de aceleração. Ele jogou um monte. Olha. Olha, Desculpa, eu tô eu reclamando. diria que era pra tu ficar feliz com isso, mas é que como tu não estudou, daí fica difícil, né? O quê? Porque o gráfico da aceleração é o mais fácil. Ele é uma Não, reta constante. é que eu nunca vi isso. E daí, tipo, ele pede. Não, ele pede pra gente pegar. Não. Ele pede pra gente fazer. Eu não lembro nem se era o gráfico da aceleração, porque eu. Nossa, nesse dia que eu estudei pra essa prova, eu não sei exatamente nem como eu estudei para isso. Eu peguei os gráficos, exemplos de gráficos que ele fez, fiz uma própria, tipo assim, a interpretação dos gráficos, daí eu fui lá na prova e daí eu consegui resolver o exercício, só que eu esqueci agora. E eu tô preocupada, porque, tipo, ele não explicou exatamente como fazer, sabe, como interpretar os gráficos e desenhar eles. E eu não sei nem como é que eu consegui no dia, e eu vou ter uma prova de física que vai determinar se eu vou conseguir entrar numa faculdade aqui na Alemanha. E eu preciso saber fazer e ter um método assim que é, tipo assim, sabe, verídico e não uma coisa que eu inventei da cabeça que só deu certo na prova, entendeu? Claro.
É complicado, né? Depois eu Mas, mostro. cara, a física é a mesma em qualquer lugar do mundo. Não precisa se preocupar muito com isso. Se tu souber a matéria, tá de É. boa. Ó, aqui, né? Veja, eu tô fazendo os pontos, né? Ó, quando o T é menos. Quando o T é 1, a posição ali do verde é menos 39 e a do outro é menos 89. É isso. Né? Então, o negócio tá feioso mesmo, mas é assim que é, né? Daí a gente junta os pontos aqui, beleza? Tá Nossa, aí, sim, gráfico entendi feio. agora. Beleza. Vai ter um momento que eles se interceptam, essa coisa toda, beleza? Entendi. Show. Então, você leva em conta as fórmulas de cada, a fórmula dos passos, né, de cada ponto que está se Isso, movendo, isso. e joga as informações, cria, né, dois pontos no gráfico para conseguir desenhar uma reta, levando em conta as duas fórmulas que você definiu nos exercícios anteriores. E assim tu resolve. Perfeito. Tá. E tens que saber também que o gráfico de uma equação como essa é uma reta, né? Porque, por exemplo, a Sim. equação do sorvetão lá, que é o x, Assim, é o s igual a s0 mais z0t mais at quadrado sobre 2, aquilo lá é uma parábola, né? sim, sim. Ah, tem que desenhar isso aí também. Tá. Mas, né? Ah, esse aí é mais fácil, né? Depois eu não Aham. fiz ainda todos os exercícios, tem 26 exercícios. Eu acho que é improvável a gente conseguir resolver 26 exercícios nessas aulas, né, que eu marquei para essa semana. Definitivamente. Então, eu vou resolver esses exercícios, porque tem mais matéria, sabe? Eu falei, essa matéria assim que a gente está vendo agora é cinemática, velocidade e os movimentos, né? Como você pode ver ali embaixo, eu escrevi os gráficos do movimento retilíneo uniforme, gráficos do movimento uniformemente acelerado. Eu ainda não vi os exercícios em relação a esses, a esses gráficos, e daí eu vou resolver. E nessa semana também eu quero discutir sobre lançamento vertical e lançamento horizontal, né? Porque o Sim. conteúdo da prova que eu vou ter daqui a um mês é velocidade, tem esse tipo de exercício que eu mostrei para você. Tem também os gráficos do movimento uniformemente acelerado e do movimento uniforme em uma reta. Ó, tem Tem tudo também sobre nesse o movimento livro, cara. retilíneo. Para de ler esse material em alemão mal escrito aí e ler esse material que tá bem top aqui, tá? E Tá, é a mesma coisa, ó. Tu tava falando ali de movimento oblíquo, né? Página 156 aqui. Eu te mandei o link, tá? Depois tu tem que pedir acesso para poder baixar. Ele estuda todos os casos de movimento relativo aqui, ó, que era aquilo que a gente estava vendo na primeira situação ali, ó, exercícios resolvidos. Coisas no rio, né? O objeto indo para cima por causa do motor do nossa, barco e para a direita por causa da corrente do rio. Aqui uma chuva batendo na diagonal, qual é o efeito no carro, qual que são as velocidades relativas de cada par de um pneu. Cara, tem tudo aqui nesse livro, ele é maravilhoso e muito bem explicado. E, pô, a parte que tu, pelo que eu entendi, é mais difícil que vai cair na tua prova é lançamento horizontal, tá? Quer dizer, desculpa, lançamento oblíquo, que é um caso especial do lançamento horizontal aqui, né? Isso aqui a gente pode ver ah, depois, né? Né? Deve ter visto um gráfico parecido com esse, né? sim, só que no caso ele não explicou, né? Eu não tenho dúvidas disso. Ai, Eu recomendo, né, que quando tu pegar um desses exercícios aí que teu professor falou de determinado assunto, vem nesse livro e lê o exemplo, né? Claro, a tá, nossa aula, a nossa próxima aula é terça. terça. Terças, meio-dia do Brasil. Pô, até lá tu tenta fazer uma questão ou outra, mas assim, não fica se pegando em detalhes, meu. Deve ter perdido tanto tempo naquela primeira questão e ela é tão inútil. Ela só fala de sentidos que, pô, quando tu vai fazer, tu não fica de conversa. Tu sempre define pra direita positivo e pra cima, né? Entendi. Entendeu? Então não foca nessas coisas meio inúteis aí. Quando aparecer um negócio estranho, tenta ver nesse livro aqui exemplos Tá, parecidos. Porque tem tudo aqui, ó. Tudo. tá, Tudo que então, tu pode imaginar tem aqui. sobre aquela questão. Porque assim, quando eu vejo esse negócio e o professor fica colocando um monte de informação no quadro e ele não explica, eu começo a pensar, meu Deus, é um negócio completamente diferente do que eu aprendi. Não tô entendendo nada. E tu deve pensar que é difícil, mas na realidade é só confuso. Porque é uma escolha, né? Nós no ensino médio estamos acostumados a jogar uma coisa na fórmula e chegar na resposta. E não é o que está acontecendo ali. Ele pediu para tu. De certa forma, ele pediu o seguinte: descubra qual foi o sentido que eu escolhi.
Foi isso que ele fez, entendeu? Ai. Ele disse que não vai colocar um exercício desse tipo na prova, porque eu fui reclamar pra ele e falei assim, isso aqui tá muito confuso, não tô entendendo nada. Daí ele falou assim, não vai cair um negócio desse na prova. Eu fiquei tipo, tá, então o que vai cair na prova? Daí ele ficou tipo, vai estar mais claro o exercício. Então, tipo, de acordo com o que ele disse, né? Vai cair um exercício parecido com o que a gente acabou de fazer, que era bem direto ao ponto, né? Encontre a distância, encontre o tempo, faça um gráfico, né? Coisas assim vai cair. Tá. Tipo, Entendi. nossa, aqui, ó. Não, olha o enunciado disso aqui. Não parece com o que a gente acabou de resolver? Deu Sim. informações, pediu determinadas coisas. Eu acho que vai cair algo assim na tua prova. Tá. Beleza? Então não foca aí, não buga, né? Eu entendo, tu tá insegura e tal, tem outro país, etc. Não fica insegura, não, beleza? Vai dar boa. Não, espero que sim. Não vai dar assim, meu. Eu sou o melhor do Brasil e de Portugal. Se eu não te ajudar, ninguém ajuda. Tá bom. Porra. Tá bom. Obrigada. Beleza, então. Então Tá. tá, a gente continua na terça, né? Sim. Tá bom. Perfeito. Peraí, é só pra Faz o saber. máximo de questões que tu puder e traz mais dúvidas, tá? Mas antes de criar tuas dúvidas, tenta ver exemplos parecidos aqui nesse livro, tá? Tenho certeza que vai te Tá. ajudar bastante. Mas a questão é que, tipo, não, os exercícios que ele pede, tipo assim, da última vez na prova, na prova de estática que a gente teve, eles, sabe, os exercícios eles eram diferentes do que eu vi no ensino médio, e eu tenho todos os meus cadernos aqui, não tenho todos, eu tenho tudo online, e eu fiquei bem confusa porque os exercícios eles seguem a mesma teoria, só que eles pedem para você aplicar ela de uma forma diferente, com a qual eu não tô acostumada, sabe? Então, mas pelo que a gente viu, né, esse exercício do K9 que eu te mostrei, esse aí que a gente acabou de resolver, é semelhante. Espero que os próximos também sejam. Se eu achar algum Uhum. exercício que é diferente do que a gente viu no ensino médio, daí eu mostro para você. Perfeito. Me traz isso aí pra eu também entender qual é a mente do teu professor, beleza? Tá bom. Então tá bom, acho que é isso. Calma aí, eu só quero saber. Diga. Seu nome é Isidoro e você tem quantos anos? É Samuel Isidoro e tem 31. Tá. E você tá morando em Portugal agora? Eu pensei É, que você cheguei a fosse um mês português. aqui. Cheguei a Sério? um mês. Aham. Você estudou no Bonja? Recentemente. Não, eu estudei na Tupi. Ah, tá. Ai, Conhece também, né? Uniforme sim, marrom sim. lá e tal. Eu também estudei lá por um tempo. Sério? Poxa, que Sim, legal. Quando era, Fez o quando era- técnico lá? Não, não. Quando era bem, assim, menor. Ah, lá no Fundamental, né? Sim, aham. No Chiqueirinho, como é que chamavam? Chiqueirinho? Ai, nem lembro. Faz tanto tempo. É, eu acho que era Chiqueirinho que chamava. Porque vocês ficavam cercados, né, do pessoal do médio. Aham. Ah, outra coisa Ah, também que eu queria falar. Você falou do Mob, né? Na verdade, esse aham. desenho aí foi minha irmã que fez. Eu tô usando o computador dela. Ah, bom. Ah, mas eu tô assistindo até de novo Mob. Não sei se você gosta de anime, né? Se você reconheceu. Sim. É, eu tô vendo a temporada, a terceira temporada que tá saindo, Meu! né? É. Nossa. Por isso que eu tô revendo, porque eu esqueci tudo que aconteceu e daí agora eu tô revendo pra daí eu conseguir entender o que tá acontecendo agora na terceira. Ah, sim, é. Depois então tu me explica o negócio do brócolis lá que eu esqueci direito, mas eu acho que foi naquela última luta dele contra aquele Contra o cara outro. lá. Aham, né? Daí Contra alguma aquele coisa cara lá. aconteceu com o brócolis lá. Exato. Sim. Ah, eu sempre passo minha conta da Crunchyroll para os meus alunos otakus. Tá Sabe a brincando. Crunchyroll? Sei. É, tu tens conta na Crunchyroll? Eu tinha. Eu te passo lá, deixa eu passar aqui. Ai, meu Deus. Obrigada. Beleza, daí tu pode assistir lá, beleza? O primeiro que Tá eu mandei bom, é o login e a senha lá embaixo. Beleza? tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, até terça. Até terça.